Eu estou fazendo esse vídeo aqui para explicar mais ou menos algumas peculiaridades que esse módulo de GBT tem para a nossa área. A gente sabe que a maioria dos equipamentos, não todos os equipamentos hoje de alta frequência, ele usa GBT. E alguns já perceberam que alguma substituição, elas não são muito duradouras. Você faz a substituição e depois de algum tempo ele acaba voltando ao mesmo problema. Aí tu começa a achar que é tubo, transformador, tu começa a inventar algumas coisas e na maioria das vezes está no próprio GBT ou na calibração do equipamento. Então é assim, a parte de calibração claramente que ela tem que ser muito bem feita, mas a parte do GBT, então essas instruções aqui talvez sirva para algumas pessoas que fazem essa substituição. A gente tem a indústria que utiliza, o comércio, a gente tem paralelo, a gente tem falso, então eu vou explicar cada um deles para tu entender mais ou menos o que é cada um deles e o que tu pode fazer para ter um componente de boa qualidade. A primeira linha é o fabricante em geral. Esse fabricante aqui, ele tem como a qualidade final do produto dele, ele faz testes rigorosos de componente. Então, assim, o fabricante de componente fornece para a indústria em geral o melhor. Então, esse vai ser o primeira linha. Então, assim, o teste que eles fazem, eles acompanham rigorosamente o que o fornecedor tá enviando para eles. Então, assim, eles vão ter realmente os melhores componentes. Então, em geral, essa primeira linha atende sim. Algumas vezes eles acabam fazendo modificações no próprio componente para atender uma determinada especificações. Então, por isso que tu tem aí um determinado número e no meio dele alguma letra específica, um número específico, um código a mais no componente. É a indústria que requisita alguns parâmetros e esses parâmetros aí são incluídos até na linha do fabricante de componente. Logo em seguida, o que a gente tem, que começa a nossa linha aqui, que é o comércio. O comércio não recebe componente de primeira linha. Ah, mas é o representante da marca. Não importa. Mesmo o representante da marca, o que ele pega? Ele pega o excedente da indústria. O que não foi aproveitado pela indústria. O que não passou no rigoroso teste de controle de qualidade. Então, o que ele acaba fazendo? Ele não vai jogar o componente fora. Então, ele manda para o comércio. Então, ele está dentro da especificação, mas ele tem alguma característica que a indústria não aceitou. Em geral, é isso que acontece. Então, é assim, esses componentes são o que são usados pela gente. Eles servem para conserto, eles servem para manutenção, então são esses daí que em geral a gente compra. E esses componentes aí são bons? São bons. Porém, assim, não é primeira linha, tu já está recebendo segunda linha. Aí a gente tem um outro, que seria o paralelo. O paralelo nada mais é que a gente não tem uma rastreabilidade dele. Então a gente não sabe se ele é primeira linha, porque pode ser também primeira linha, e também a gente não sabe se é segunda linha. Em geral, é segunda linha. Ou ele compra lá fora com preço razoável do comércio em geral, e manda para cá. Ou ele pega lotes que são fornecidos pela indústria. A indústria, normalmente, o que eles fazem? Eles fabricam 1000 produtos deles. Só que eles têm a obrigação de comprar 2000 peças. Uma parte delas, eles fornecem para o paralelo. Eles não podem fornecer pro comércio, em geral, porque muitas vezes eles são limitados sei lá, alguma coisa jurídica que não pode vender, que não pode isso, que no contrato que em geral eles têm com a indústria fabricante. Então o que o paralelo faz? Ele pode comprar da indústria, comprar um lote da indústria, como alguns fazem isso, e comprar a primeira linha. Mas ele também pode pegar de segunda linha.
Então, esse paralelo aí, em geral, ele pode ter a primeira linha e ter a segunda linha, a gente não sabe. Só que o paralelo também vende componente falso. Isso que é o problema. Porque como a gente não tem rastreabilidade dele, então a gente não sabe o que ele está vendendo. Aí que mora o grande problema. A gente tem o falso, para se falar do falso, que é assim, não se existe nenhum histórico. A gente sabe que hoje quem é o fabricante desses componentes é a China. Ah, tem na Holanda, tem na Rússia, tem não sei o que lá. Cara, eles fabricam na China. Por incrível que pareça. A indústria hoje de silício, de germânio, de componente está na China. Ah, tem o coreano, tem isso. Cara, eles compram... Alguns componentes são fabricados na China, ou partes deles são fabricados na China. Hoje, o mundo todo se usa da China para fazer componente. Até o silício vai vir da China, ou o invólucro vai vir da China. Alguma coisa é fabricado na China, então esquece. Ah, eu compro dos Estados Unidos. Cara, uma parte dele está fabricado na China. Então, esquece essa linha que não é mais o chinês, eu estou comprando o americano, esquece. E dentro deles, esse falso componente, acaba sendo mais o problema. Tu pode comprar do paralelo falso, que hoje o cara pode mudar a numeração, pode pegar um componente que é mais fraco e colocar uma numeração de mais forte e te vender. E assim, como o fabricante também muitas vezes tem uma margem de segurança, ele fabrica o componente dele até 100 watts, mas ele coloca um componente de 200, então tu tá na margem, então muitas vezes até o falso mesmo te serve. Ou muitas vezes, cara, o cara te fabrica, coloca ali um componente tão ruim que, cara, funciona uma semana e depois ele acaba estragando. Então a situação que a gente tem hoje de mercado é essa. Eu tenho um fornecedor que me fornece, não aqui no Brasil, mas da indústria. E ele, na verdade, me deu essas dicas que eu tenho, que eu estou repassando pro pessoal. E alguns requisitos, ele, na verdade, me explicou testar alguns componentes. Eu fiz a primeira sequência de teste do componente. Eu vou receber alguns instrumentos que vão conseguir avaliar uma outra questão do componente. Agora, essa primeira linha de avaliação é a continuação desse vídeo. Então, eu vou demonstrar aqui um verdadeiro e um falso para vocês verem, pelo menos essa qualificadora aí, se realmente serve para vocês utilizar essa informação ou não. Então, na continuação, vocês vão ver esse tipo de informação. Esse daqui, ó, é esse módulo IGBT aqui, ó. Vamos lá. É esse módulo que eu vou testar. O número dele é esse daqui, ó. Esse daqui eu tenho certeza que ele é verdadeiro, mas a gente, para ter certeza, a gente tem que analisar a tensão que o gatilho começa a funcionar. E na especificação técnica tá aqui, ó, marcado, ó, o valor mínimo, o valor médio e o valor máximo dele. Então ele tem que começar a disparar com 5 volts. E essa tensão aqui, que é a tensão que faz com que ele abra no instante exato, que a gente tem que se basear. Então esse é o primeiro teste. Então vamos lá, ó. O que eu fiz aqui, ó? Um multímetro que vai medir a tensão que eu estou injetando no gatilho. E esse outro multímetro aqui, ele, quando chegar na tensão correta, ele vai me dar um bip. Então eu vou alimentar o gatilho e vou subindo gradativamente até chegar à tensão de disparo do gatilho. Então vamos lá, ó. Vamos colocar ele aqui para... Olha lá, 3,2. Vamos subir mais aqui, ó, já deixar, ó, 4,1, 4,3,
praticamente 4,4, 439, 4,6, 4,8, 4,89, opa, ó, ele disparou exatamente em 4,997, ó a tensão que ele dá. Pela especificação ele teria que dar 5, tá praticamente, provavelmente essa diferença que a gente tem aqui é até a aferição do próprio equipamento, mas praticamente em 5 volts ele acabou disparando. Vamos diminuir essa relação aqui para a gente ver, ó, 90, 92, 93, 95, ó, 4,95, 97, são 3 casas decimais, né? 98, opa, 99, ó, praticamente muito próximo do que a especificação técnica do componente ele me manda. Então é assim a avaliação que a gente tem desse equipamento, porque os valores deles batem exatamente com a especificação técnica. Eu vou fazer o outro que não bate com essa especificação e aí vocês vão ver a diferença, ok? Vamos lá para esse modelo aqui, ó. Especificação técnica, tensão mínima que ele vai começar a trabalhar 4,5, 6,5 a média e a máxima 8,5. Essas são as tensões de trabalho. Então vamos lá, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no outro. Vamos diminuir a tensão aqui, ó. Bom, ele tem que começar a disparar o gatilho com 4,5. Então vamos subir, ó, 4,3, 4,4, 4, praticamente 4,5, ó, 4,6. Aqui ele já deveria estar iniciado o trabalho e não tá. 4,7, 4,8, 4,9, 5, 5,10, 5,20, 5,30, 5,40, 5,50, 5,60. Opa, começou a aparecer lá um número lá meio estranho lá. 5,7, ó, 5,8 que ele acionou. Não bate com uma especificação. Ou seja, os valores que a gente tem aqui, que foi medido nesse módulo, são diferentes que a especificação técnica informa. Ou seja, é o primeiro indício que esse módulo ele não é original. Então seria o primeiro teste que é feito para a gente ter certeza se o componente ele é verdadeiro ou ele é falso. Tá ok? Seria isso então, ó. Disparou. E aí, ó. Olha. Então, ó, 5,6 ele não dispara. Ele só vai me disparar com 5,8. Ou seja, está muito diferente dos valores especificados.